A maioria das pessoas que quer mudar de carreira vai travar. Não por falta de coragem, nem por falta de talento, mas porque ninguém nunca mostrou o caminho certo para fazer isso. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar exatamente como funciona a transição de carreira para o planejamento financeiro pessoal, os modelos que existem, os erros que destroem essa jornada antes de começar e como você pode fazer isso de forma estruturada, sem jogar fora o que você construiu até hoje. Fica até o final, essa conversa pode mudar o que você faz a partir de amanhã. E aproveita para dar like aqui no vídeo e seguir o nosso canal. Olá, eu sou Leonardo Gomes, planejador financeiro e mentor de planejadores financeiros. Você provavelmente está nesse vídeo porque algo mudou. Pode ser que a carreira que você escolheu lá atrás não faz mais sentido para quem você é hoje. Pode ser que o ambiente de trabalho ficou insustentável. Pode ser também que você olhou para o próximo ano e pensou: eu não me vejo fazendo isso por mais 10 anos. E aí você pesquisou sobre planejamento financeiro pessoal. Você conseguiu ver que a carreira tem liberdade, tem propósito, tem potencial de renda sem teto. E aí provavelmente você ficou animado, certo? Até o momento em que a dúvida apareceu. Por onde eu começo? Quanto tempo isso vai me levar? Eu consigo fazer isso sem largar tudo de uma vez? Eu vou conseguir ter clientes? E aí a animação começa a virar ansiedade, a ansiedade começa a virar travamento, e o travamento começa a virar a velha desculpa: não é o momento certo ainda. Eu já vi isso acontecer centenas de vezes, e quase sempre a causa não é o que a pessoa pensa que é. A transição de carreira falha quase sempre pelo mesmo motivo. Não é a falta de vontade, a falta de capacidade ou o momento errado. É porque a pessoa geralmente trata a transição como um salto, quando na verdade ela é um projeto. Um salto se dá por impulso, um projeto você planeja, executa em etapas e ajusta no caminho. Quando você trata a mudança de carreira como impulso, ela vira pressão. E quando você trata como projeto, ela vira construção. O segundo erro mais comum é copiar o caminho de outra pessoa sem considerar o seu contexto. Você vê alguém que largou o emprego ou então virou planejador e está indo super bem. E pensa que precisa fazer exatamente o mesmo. Mas esse alguém tinha reserva financeira diferente da sua. Ele também poderia ter uma família numa situação diferente. Também poderia ter um modelo de negócio que não é o seu. Então, estratégia copiada sem contexto é receita para frustração. Então, antes de qualquer movimento, a pergunta certa não é como virar planejador financeiro rápido. A pergunta certa é: qual é a melhor estratégia de transição para o meu momento de vida? E é exatamente isso que eu vou te ajudar a responder agora. Então, existem basicamente 3 formas de fazer essa transição. E qual delas faz sentido para você depende do seu momento de vida. Então, modelo 1, uma transição gradual. Você mantém a sua renda atual e você começa a atuar como planejador de forma progressiva. Primeiro você conquista seu primeiro cliente, depois 2, e aí aos poucos o planejamento vai tomando espaço. Vamos dizer que é o modelo mais seguro. O crescimento também é o mais lento, mas ele é construído em base sólida. Esse formato é indicado para quem ainda depende financeiramente do trabalho atual e precisa de um certo tempo para desenvolver segurança técnica e emocional. Modelo 2, transição híbrida. O planejamento financeiro já ocupa um espaço mais relevante na sua vida profissional. Você ainda tem outra fonte de renda, mas você dedica mais tempo, foco e energia para a nova carreira. Esse modelo ele surge quando você já validou na prática que o planejamento financeiro pessoal pode ser o eixo central da sua vida profissional. Modelo 3, transição direta. Você decide atuar como planejador em tempo integral desde o início. Esse caminho ele existe, mas ele exige condições muito específicas: uma estrutura financeira sólida, clareza emocional e compreensão real dos riscos. Não tem nada de errado, tá? Mas pular para ele sem preparo é o caminho mais curto para a frustração. E nenhum desses modelos, pessoal, é melhor por definição. O melhor modelo é o que respeita o seu contexto agora. Então, mesmo conhecendo os modelos, muita gente trava ou abandona a jornada por erros que se repetem sempre. Vamos para o erro número 1. Largar a renda sem estrutura. A empolgação do início leva a decisões precipitadas. Então, sem reserva, a transição vira desespero. Porque sob pressão, pessoal, você aceita qualquer cliente, qualquer condição, qualquer caminho. E aí a carreira nasce meio torta. Erro número 2, esperar estar 100% pronto. Aqui a pessoa se prende a cursos e estudos sem fim, esperando que a confiança venha antes da prática. Pessoal, não vem. Clareza e segurança não antecedem a ação. Elas surgem com a experiência real. Existe um ponto mínimo de preparação. Abaixo dele, não vá. Acima dele, o campo é do professor. Erro número 3, ignorar a sua vida financeira pessoal. Uma transição feita sem organização financeira gera pressão constante. E pressão constante atrapalha decisões estratégicas. Então, quando a sua vida financeira está minimamente organizada, você tem espaço para aprender, errar e ajustar. E aí, sem isso, você acaba apagando incêndio todo santo dia. Além do modelo de transição, você também precisa escolher o seu modelo de negócio. E aqui existe bastante confusão, tá? Então eu vou tentar ser um pouco direto. Temos o modelo part-time. O planejamento não é a principal fonte de renda. O benefício principal é a redução de risco financeiro.
Você tem espaço para errar e aprender. Qual que é a limitação? A sua agenda fica fragmentada e o seu crescimento é mais lento. Mas é o modelo certo para muita gente no início. Tem também o modelo full-time. O planejamento é a sua atividade principal. Tem mais foco, a evolução é mais rápida e tem uma possibilidade real de construir autoridade no mercado. Mas existe preparo. Existe também uma pressão por faturamento desde o primeiro mês. Existe também uma instabilidade inicial e, consequentemente, necessidades e processos bem definidos. O problema não é o modelo, é migrar para ele sem um mínimo de estrutura. Aí temos o modelo independente, que você é o dono do próprio negócio. Aí você vai definir marca, posicionamento, serviços, preços, autonomia máxima, mas responsabilidade máxima também, hein? Você acaba tendo que cuidar de marketing, de vendas, compliance, back-office e os clientes ao mesmo tempo. Então, quem confunde independência com informalidade, transforma liberdade em sobrecarga. E aí temos o modelo associado, ou modelo associativo. Você atua vinculado a uma estrutura maior. E aí você pode ter suporte, metodologia, processos, às vezes apoio em marketing e também compliance. Mas atenção, tá? Porque existem dois mundos dentro desse modelo. Tem modelo associado ou modelo associativo, que é parceria de verdade. As regras são claras, a divisão de receita é transparente, tem autonomia progressiva e, obviamente, uma saída digna também, caso faça sentido. Agora, tem modelo associado que é subordinação disfarçada de parceria. Você acaba tendo que ter exclusividade sem contrapartida, as cláusulas são abusivas e você gera valor, mas você acaba não construindo nada dentro daquele ecossistema. Então, antes de você assinar qualquer coisa, você precisa entender exatamente em qual dos dois você está entrando. Agora, dá uma parada aqui um segundo, porque esse ponto que eu vou trazer é fundamental. Os modelos, pessoal, podem e devem mudar ao longo da sua carreira. Você não precisa acertar o modelo definitivo agora, e ele não precisa ser o mesmo para sempre. Você precisa escolher o modelo certo para o seu momento agora. O verdadeiro risco não é você começar pequeno, é ficar por anos em um modelo que não te serve mais e aí você sem tomar essa decisão. Então bora fechar o que a gente viu até aqui com 3 perguntas que eu quero que você responda para si mesmo agora. Pergunta número 1, qual é o modelo de transição que faz mais sentido para a sua vida hoje? É o gradual? É o híbrido? Ou é o direto? Lembrando, não existe certo ou errado, tá? Existe coerente ou incoerente com o seu momento. Então, se você ainda depende da sua renda atual, não tenta forçar uma transição direta, constrói com consistência. Pergunta 2. A sua vida financeira pessoal está organizada o suficiente para suportar uma transição? Porque olha só, se não tá, o primeiro passo não é virar planejador, é colocar a própria casa em ordem. E olha só a ironia, fazer isso já é praticar planejamento financeiro. E a pergunta 3. Você está copiando o caminho de alguém ou construindo o seu? Então, legal, você precisa se inspirar em quem chegou antes de você. Mas a sua carreira tem que ser construída no seu contexto, com seus recursos e com a sua realidade. Se você respondeu essas 3 perguntas honestamente, você já tem mais clareza do que 90% das pessoas que querem fazer essa transição. E clareza, pessoal, é o ativo mais valioso no começo de qualquer mudança. A transição de carreira bem feita não é sobre provar coragem, é sobre decisão consciente baseada no seu contexto. Então, quando você trata a mudança como projeto, ela deixa de ser fonte de ansiedade e passa a ser um processo possível. E aí você tem etapas, você faz ajustes, você vai no ritmo que respeita a sua vida. E tudo que eu te mostrei hoje aqui é somente um mapa. Com esse mapa você entende os modelos de transição, você entende os erros mais comuns e você entende como escolher o modelo de negócio certo. Mas também um mapa sem guia tem um custo altíssimo. Você pode ter um mapa nas suas mãos e ainda assim pegar o caminho errado, olha só. Porque aí não tem ninguém ao seu lado para te ajudar a ler o terreno. E é por isso que nós, aqui da Astera, nós criamos o Diagnóstico de Carreira. É uma conversa 100% gratuita, individual com você, onde a gente entende exatamente onde você está agora, o que te impede de avançar e qual é o próximo passo mais inteligente para a sua situação. Sem pressão, sem compromisso, só trazendo mais clareza no seu processo de tomada de decisão. O link para ter acesso ao nosso diagnóstico de carreira está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem aí vagas limitadas ao longo da semana e a gente faz isso com muito cuidado, com muito carinho e não visando fazer de qualquer jeito. Então, se você está pensando em transição, esse é o melhor próximo passo que você pode dar hoje. Agendar aqui, agora mesmo, aqui embaixo, no link da descrição, o seu diagnóstico gratuito. E se esse conteúdo foi útil para você, lembre de deixar o like, ajuda muito o canal a chegar em quem realmente precisa disso. E se você conhece alguém que está travado numa transição, manda esse vídeo para essa pessoa. A informação certa, na hora certa, muda o caminho de alguém. A gente se vê no próximo vídeo.